O deserto. O vento levanta a poeira quente e um homem de roupas rústicas, feitas de pelos de camelo, caminha com passos firmes. Sua voz ecoa entre as pedras. Arrependam-se, porque o reino dos céus está próximo. Não era um rabino respeitado em Jerusalém. Não era um príncipe nem um soldado. Era João, chamado Batista. E sua missão não era comum: preparar o caminho para o Messias. Mas quem foi esse homem que viveu no limite entre o Antigo e o Novo Testamento? O que sua vida nos ensina sobre coragem, propósito e fé? E como sua mensagem ecoa até hoje, em um mundo que ainda resiste a reconhecer a voz de Deus? Desde o nascimento, João já carregava uma marca divina. Seu pai, Zacarias, era sacerdote. Sua mãe, Isabel, já idosa e estéril. Mas um anjo anunciou: este menino será grande diante do Senhor, cheio do Espírito Santo desde o ventre. E assim foi. João cresceu no deserto, longe das cortes, longe das comodidades. Alimentava-se de gafanhotos e mel silvestre. Vestia-se de forma simples, quase selvagem. Tudo nele era um contraste gritante com a sofisticação dos líderes religiosos da época. E aqui fica uma pergunta para você: quantas vezes Deus não escolhe o improvável para cumprir o impossível? João não parecia grande aos olhos do mundo, mas aos olhos de Deus, ele era a trombeta que anunciava o rei. A mensagem de João era direta: arrependimento. Ele não pregava autoajuda, não fazia discursos para agradar. Sua pregação confrontava. Soldados, cobradores de impostos, religiosos, todos ouviam a mesma verdade. Arrependam-se, mudem de vida, preparem-se. Pense comigo, no nosso tempo, quantos ainda querem ouvir essa palavra? Vivemos em uma geração que prefere ouvir promessas de sucesso rápido, bênçãos sem compromisso, conforto sem cruz. Mas João nos lembra que antes da graça vem o arrependimento, antes da vida nova vem a renúncia do velho caminho. E eu pergunto, se João aparecesse hoje pregando nas ruas, será que seria aplaudido ou cancelado? João levava multidões ao Rio Jordão. Ali, em águas turvas, pessoas mergulhavam confessando seus pecados. Era um ato público, radical. Não bastava dizer: eu creio. Era preciso mostrar com a vida. Esse batismo não era o mesmo que temos em Cristo, mas já apontava para Ele. João dizia: eu os batizo com água para arrependimento, mas depois de mim vem alguém mais poderoso. Ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo. Aqui está o detalhe incrível. João sabia que não era o centro. Sua missão era preparar. Ele não queria aplausos, não queria seguidores fiéis a ele. Seu olhar estava fixo em anunciar o Cordeiro de Deus. E eu te pergunto, quantas vezes nós não esquecemos que somos apenas instrumentos? Quantas vezes buscamos glória para nós, quando o chamado é sempre apontar para Cristo? Um dia, entre a multidão, João viu alguém se aproximar. Era Jesus. O deserto inteiro pareceu silenciar quando ele declarou: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Esse foi o ponto de virada da história. João batiza Jesus e os céus se abrem. Uma voz declara: este é o meu filho amado. O Espírito desce em forma de pomba. A partir dali, a missão de João começa a diminuir para que Cristo cresça. Esse encontro nos ensina algo profundo. Não importa quão grande seja a nossa missão, ela sempre deve apontar para o Senhor. João não tentou reter os discípulos, não tentou competir. Ele sabia: convém que ele cresça e eu diminua. E eu pergunto a você: será que estamos dispostos a diminuir para que Cristo apareça? Mas João não era apenas pregador do deserto. Ele também confrontava reis. Herodes Antipas havia tomado para si a esposa de seu irmão. E João denunciou o pecado. Resultado? Prisão. Dentro das masmorras, João mostra seu lado humano. Ele envia discípulos a Jesus para perguntar: és tu aquele que haveria de vir, ou devemos esperar outro?
Até o maior dos profetas teve momentos de dúvida, de fraqueza. E como Jesus responde? Não com repreensão, mas com evidências. Os cegos veem, os coxos andam, os mortos são ressuscitados. Ele reafirma que João era mais do que um profeta, o maior entre os nascidos de mulher. Mas a coragem de João custou caro. Por causa de sua denúncia, Herodes o mandou decapitar. Sua cabeça foi entregue em uma bandeja como presente numa festa. Assim termina, de forma trágica, a vida de um homem que não teve medo de dizer a verdade. E eu pergunto, se você estivesse no lugar de João, teria coragem de pagar esse preço? Jesus disse, entre os nascidos de mulher, não surgiu ninguém maior do que João Batista, mas o menor no reino dos céus é maior do que ele. Essa frase parece um enigma. O que ela significa? João foi grande, porque cumpriu sua missão sem se desviar. Mas o privilégio que temos hoje, após a cruz e a ressurreição, é ainda maior. Temos acesso direto à graça que ele apenas anunciou. Aqui está a lição. Grandeza diante de Deus não é status, não é riqueza, não é poder. Grandeza é fidelidade. João viveu pouco, mas viveu intensamente para o propósito de Deus. E agora vamos trazer para os nossos dias. Quem são os Joões Batistas do nosso tempo? Aqueles que, mesmo em meio a uma sociedade que zomba da fé, levantam a voz para clamar arrependimento e preparar corações para Cristo. Talvez seja um missionário em terras distantes, talvez seja um pregador em praças públicas, talvez seja um amigo que não tem medo de falar de Jesus para você. E eu te pergunto, você tem sido uma voz no deserto ou apenas mais um eco da multidão? Propósito claro, João sabia para que nasceu, preparar o caminho, humildade verdadeira. Ele não roubou a glória, sempre apontou para Cristo. Coragem diante da oposição, não se calou, mesmo diante de reis. Fidelidade até o fim, cumpriu sua missão, mesmo que isso custasse a própria vida. E você, já descobriu qual é o propósito de Deus para a sua vida? João Batista foi mais do que um profeta. Foi a ponte entre o Antigo e o Novo Testamento. Sua voz continua ecoando até hoje. Preparem o caminho do Senhor. No fim, a história de João não é apenas sobre o passado, é sobre nós. Será que estamos preparados para encontrar Jesus? Será que estamos vivendo de forma a apontar outros para Ele? O chamado de João ainda ressoa. Arrependam-se, voltem para Deus, preparem o coração. Se essa mensagem falou ao seu coração, deixe seu comentário. O que mais te impactou na vida de João Batista? Você se vê como alguém chamado a ser uma voz em meio ao deserto do mundo atual? Deixe seu like, se inscreva no canal e compartilhe este vídeo com alguém que precisa ouvir essa palavra. E lembre-se, João diminuiu para que Cristo crescesse. E nós hoje precisamos aprender a fazer o mesmo.